A gente vai falar sobre maturidade emocional. Gente, é um assunto que tá aí, ó, nas redes sociais, tá todo mundo falando, tá na boca do povo. E como é que a gente faz para ter maturidade emocional, não cair numa cilada, querendo aparecer, querendo agradar os outros, querendo tirar a limpa, não levar desaforo para casa? Como é que a gente lida com as nossas frustrações? Hoje, a nossa convidada é maravilhosa, poderosa e ela vai te ajudar a ter uma vida mais autoconfiante, com leveza, porque ela é palestrante, psicóloga, teóloga, até ilusionista. Gente, estou falando dessa mulher maravilhosa que eu tava com saudades, Meire Caminha. Ah, minha Seja linda, bem-vinda. Cláudia. Tava morrendo de Muito saudade. bom recebê-la. Viu? Eu Muito também, obrigada. ainda bem que você voltou, né? Ainda bem que a gente se encontrou aquele dia. Verdade. Porque às vezes as pessoas trocam, a gente troca a produção e aí a gente perde É verdade. umas pessoas. Acho bom que dá muita Mas que saudade. coisa boa. É muito bom estar aqui. Amei esse tema. Você Obrigada. sabe que a gente precisa ter muita maturidade emocional. Ainda mais pra hoje em dia, lidar né? com frustração, né? Isso. E pode acontecer o tempo todo na nossa vida, um imprevisto. E se a gente não estiver preparada, a gente faz besteira. É verdade. E a gente vê também pela intolerância. A intolerância ela é um sinal da falta de maturidade emocional. Porque nós temos um desenvolvimento biológico e a gente vai ter o desenvolvimento psicológico, emocional, que nem sempre caminham junto. Então a gente vai ver, às vezes, pessoas com uma certa idade, às vezes lá 50 anos tal, e que se comportam ainda como crianças. O que faz a criança? Como é que a gente sabe se essa postura é imatura ou não? Por exemplo, a criança ela não sabe se comunicar, ela não consegue transformar emoções em palavras. Por conta disso, o que ela faz? Ela se joga no chão, ela faz birra, ela esperneia, ela vira a cara. E aí a gente vai ver adultos que se comportam dessa forma. Então, quando a coisa não está do meu jeito, a pessoa vira a cara, não quer mais falar com você, ela exclui você da rede social, ela quer apagar você da vida, porque ela justamente não consegue comunicar, ela não consegue negociar. E a pessoa madura, ela consegue justamente fazer essa negociação, porque você sabe, e todo mundo que está em casa, para você conviver bem com as pessoas, o tempo todo você precisa negociar. Então, o que a gente negocia? A gente negocia um espaço invisível que a gente chama de respeito, né? O respeito a um espaço que é um espaço pessoal. Então, por exemplo, o que é um espaço pessoal? Olha, não mexa nas minhas coisas, porque faz parte do seu espaço pessoal. Por exemplo, a sua bolsa. A sua bolsa é algo íntimo, é seu. E eu extrapolaria esse espaço se eu invadisse e mexesse na sua bolsa só porque eu sou a sua amiga e porque eu acho que eu sou sua amiga, eu me dou o direito de invadir o seu espaço pessoal. Então veja que a pessoa madura, ela entende que uma pessoa é diferente da outra, que existe um espaço que não pode ser invadido. E a pessoa que não tem essa maturidade, o que ela faz? Ela quer invadir, inclusive, seu pensamento. Então, ela quer controlar o seu pensamento, ela quer controlar as suas emoções. Então, por exemplo, a criança, quando ela quer alguma coisa e a mãe não quer, mãe, eu quero esse doce. A mãe fala, agora não. Aí a criança fala, eu quero que você se comporte do jeito que eu quero. Então, a criança, ela é egocêntrica, ela projeta no outro a necessidade dela e quer que o outro se comporte da forma como ela quer. E do jeito que ela quer e na hora que ela quer. Então, ela faz a birra. Onde a gente vê isso num adulto? Num comportamento de ciúmes. Quando eu quero que você se comporte do jeito que eu quero, vista a roupa que eu quero, ou até na política que a gente vê hoje, que eu quero que você vote a pessoa que eu quero, sabe? Pense do jeito que eu quero, porque eu acho que o meu jeito está certo e o seu jeito está errado. Então, percebe que esse comportamento que a gente julga muito a outra pessoa, a gente sempre acha que é o outro que é imaturo, a gente vai perceber que nós temos isso também. Então, vira e mexe, a gente dá uma regredida lá, né? E a gente não percebe e chama o outro daquilo que nós somos. Por exemplo, eu posso dizer assim, aquela pessoa é intolerante, sendo que às vezes sou eu
que quero sempre impor as minhas ideias e a minha vontade sobre o outro e não percebo que eu também estou sendo intolerante, que é justamente aquilo que eu estou acusando a outra pessoa. Percebe? Então, aquela lei, né, de que quando você tem um dedo apontando para o outro, você tem 3 apontando para você mesmo, ela serve muito bem nesse quesito da maturidade. Então, o que eu quero mostrar aqui para todo mundo é que a gente, percebendo isso, a gente tem lá os adolescentes também em casa, os filhos, que nós temos esse desafio de fazê-los amadurecer não só no corpo, mas também na parte emocional. Qual é o cerne principal? A gente precisa ensinar os nossos filhos o que é o amadurecimento emocional. Ele só vem com a reflexão. Eu preciso desenvolver a minha capacidade de análise, a refletir sobre a vida, a meditar sobre a vida. E isso, sabe que função? É função da alma, porque ela está ligada ao espírito. Então, essa capacidade que a gente chama de sabedoria, nós estamos perdendo, infelizmente. Cláudia, sabe por quê? Porque funções como a intuição, então, sabe aquela sacada que você fala, ai, fiz aquilo, não deveria ter feito, e aí você corrige o caminho da sua vida, ele só vem através do momento em que você reflete sobre a vida, em que você para pensar, o que eu estou fazendo de errado, você ajusta isso. Então, olha só alguns exercícios interessantes. Se a gente tem crianças em casa e a gente quer fazê-los amadurecer, eu preciso ajustar essa parte mais racional. Como que eu faço isso? Mostrando para a pessoa o que ela fez e as consequências. Então, às vezes você fala assim, olha só, você tripudiou ali, você se esperneou, xingou todo mundo e tudo isso que você fez não mudou a realidade, só piorou. Olha o resultado, a pessoa ficou com raiva de você, você teve o pior resultado e se você tivesse tido um pouquinho de paciência, você teria tido um resultado, o mesmo resultado, sem as consequências negativas. Ou seja, o adulto, ele sabe entender causa e consequência. A outra coisa, ele sabe entender que o outro é diferente dele, que a outra pessoa pensa diferente dele e que você precisa da comunicação para você chegar num acordo. E o acordo sempre vai ser um meio termo, nunca vai ser tudo aquilo que você quer, então tem que aprender a abrir mão de algumas coisas e nunca vai ser 100% daquilo que o outro quer. Ou seja, para eu poder viver nessa realidade, que isso é ser adulto, o adulto não vive no mundo da fantasia, ele vive no mundo que é. E às vezes o que é não é nada daquilo que eu desejaria, porque muitas vezes na vida a gente vai passar por situações que nós não queremos e não merecemos, mas nós vamos ter que enfrentar, certo? E diante disso, o que eu posso fazer? Então, não adianta eu choramingar ou eu ficar com raiva e me revoltar contra a vida e as pessoas. Eu preciso apaziguar e entender o que eu posso fazer, qual que é o meu campo de ação aqui. Um outro exercício que a gente pode fazer em casa, por exemplo, quando você está num problema muito grande e você está percebendo que você está sendo mergulhado nas emoções. Quando que a gente sabe que a gente está mergulhada nas emoções? Isso é uma imaturidade. Por quê? Porque as emoções, elas são muito instintivas. Todos os animais têm emoções. Então, por exemplo, o cachorro, quando está com raiva, ele agride. Quando ele está com medo, ele sai correndo. Nós temos isso. Só que nós temos essa outra capacidade que é de parar para pensar e não reagir de forma instintiva, porque quando a gente faz isso, o resultado é ruim. Eu vou falar o que eu não devo, eu vou fazer coisas que eu não devo. Muita gente até responde a processos criminais porque não seguraram as emoções, não entenderam, né, que ele tem uma cabeça para parar para pensar antes de agir, né? Então, para a gente não cair numa armadilha dessa, né? Então, quando você percebe que você está mergulhado na emoção, significa que você está sem o seu juízo. Então, um exercício bem legal, Cláudia, que ensina a gente a amadurecer emocionalmente, isso serve para tudo. Se você brigou com o marido, com o filho, com o chefe, serve para todas as situações da vida. Escreva uma carta.
como se você estivesse explicando para alguém o que aconteceu. Então, você vai escrever uma carta para uma pessoa que está distante, você vai falar, olha, aconteceu uma situação assim, aí você vai colocar tudo aquilo que você sentiu, o que você está pensando e tudo mais. Aí, você no outro dia vai pegar a carta e ler como se fosse uma outra pessoa. Você vai analisar aquela carta se distanciando dela. Esse exercício, ele funciona super bem para você tomar melhores decisões, principalmente quando elas são muito importantes. Nessa carta, depois no dia que você vai ler, você vai fazer uma listinha. Uma listinha assim, dos prós e outra listinha dos contras de você tomar algumas decisões. Então, qual que é a vontade que eu tenho? Eu tenho vontade de chegar lá e falar toda a verdade na cara dela, porque eu já estou cansada dessa história. Então, você vai colocar lá, imagina lá, você dando essa bronca na pessoa e quais são as consequências, quais são os desdobramentos. Depois, você vai pegar uma outra situação. E se eu não falar nada? Qual vai ser a consequência? Ela vai ficar de boa, ela vai repetir o erro e eu vou ficar morrendo de raiva aqui porque eu não estou dizendo para a pessoa que ela precisa respeitar o meu espaço pessoal. Então, aí você vai ver as consequências. E você vai vendo alternativas. Se você chegar num ponto em que você não tem nenhuma alternativa boa, conversa com mais 2 pessoas que não tem nada a ver com essa história. Essas pessoas vão te ajudar a pensar. Porque a gente não precisa carregar todos os pesos da vida sozinho. A gente pode compartilhar com algumas pessoas que também têm experiências e podem nos ajudar. E dessa forma, você vai se distanciando emocionalmente e trazendo a tua inteligência, a tua racionalidade para você ter a melhor decisão possível, sem tanto sofrimento. E com isso, olha só, o tempo que a gente dedicou para desenvolver a nossa sabedoria. É assim que desenvolve. Gente, sabedoria não é um raio que cai da sua cabeça e de repente você tem uma lucidez. Não, ela vem justamente da capacidade de análise. E então, quando você faz a carta, analisa, coloca os prós e contras, você está trabalhando a sua maturidade emocional. Então, chega um ponto que isso fica uma habilidade, parece que é nata, sabe assim? Fica fácil, você já não precisa mais fazer a carta e você consegue analisar isso porque você já faz todo o caminho automático. Mas, veja, se a gente não tem isso desenvolvido ainda, a gente precisa de um método. É igual escola. Se você não sabe escrever e ler, o professor vai te ensinar um caminho. O caminho para desenvolver se chama método. E eu preciso ter disponibilidade e paciência e disciplina para eu querer fazer isso, para me comprometer a aprender isso. Então, se sabedoria é algo importante para você, então dedique-se a um tempinho para fazer isso. Por exemplo, Cláudia, um dia tem 1.440 minutos. E aí eu pergunto, quanto tempo a gente dedica, quantos minutos do dia a gente dedica para desenvolver paciência? Para desenvolver sabedoria, que é o que eu quero, né? O que a gente faz no tempo que a gente poderia fazer, que é o tempo que antigamente se chamava de ócio, os filósofos chamavam de ócio. Era o momento onde você fazia reflexões sobre a vida. E a gente está confundindo o ócio com fazer nada. E aí, quando eu acho que não estou fazendo nada, eu pego o celular, rede social, distraio toda a minha atenção, tiro minha capacidade de inteligência e aí eu não consigo desenvolver sabedoria. E sabe qual que é o resultado quando eu não consigo desenvolver sabedoria? É que eu preciso de especialistas para tudo na minha vida. Então, eu preciso do pedagogo para me ajudar na escola do meu filho, eu preciso do psicólogo para dizer o que eu faço na minha vida, e eu preciso do nutricionista para dizer o que eu como, o que eu deixo de comer. Quer dizer, eu vou perdendo uma sabedoria que era meio que natural no ser humano, né? Então, se a gente entender bem o que a gente está trazendo aqui nessa pauta, é que todos nós somos um pouco infantilizados emocionalmente, porque nós não nos responsabilizamos, porque a criança não se responsabiliza, mas o adulto sim. Criança não se compromete, mas adulto sim. Então, muitas vezes na vida, a gente deixa de se comprometer
e se responsabilizar por coisas que tinham que estar aqui, ó, nas nossas mãos, que é muitas vezes a direção da nossa vida. É realmente dar uma bronca em nós quando a gente está precisando. Sabe aquelas coisas, Cláudia, você olhar no espelho e falar, ó, parou com essa palhaçada, sabe assim? Porque às vezes a gente faz palhaçada, né? Então a gente fica errando o mesmo erro. E aí, às vezes, a gente precisa de uma dura, de alguém. Então, que seja nossa dura. Exato, melhor, né? É, sabe assim, de olhar no espelho e falar, parou, chega. Que nem a gente faz com criança. Chega com essa palhaçada. E a gente precisa, às vezes, de colocar essa bronca, esse limite para nós também, quando a gente está vendo que a gente está, sabe, escorregando demais na vida, né? Perfeito. Eu fico imaginando que seja o sonho de todo mundo ter essa sabedoria, ter essa maturidade emocional. Mas claro que se fosse fácil, todos seriam muito sábios, né? Isso. É difícil. Eu observo que algumas pessoas nunca respondem nada de bate-pronto. Elas sempre falam assim, eu vou pensar, depois a gente se fala. Perfeito. Esse é um caminho? É um caminho. Porque justamente quando você não consegue pensar ali na hora, o melhor é ter um tempo e nunca reagir de pronto. Assim, olha, eu falo isso até, Cláudia, às vezes você sente que é uma super oportunidade de trabalho. A pessoa vem naquele ânimo, aquela coisa, fala assim, olha, você vai ganhar muito dinheiro aqui, não sei o quê, faz agora. E você fala, eu posso pensar um pouquinho? Para e pensa um pouco. Você fala, olha, amanhã eu compro, ou amanhã eu assino esse contrato, deixa eu apaziguar aqui um pouquinho, porque às vezes na hora e no impulso, a gente acaba gastando dinheiro que não tem, se comprometendo com coisas ou assinando contratos que depois a gente vai chorar demais, se arrepender. Verdade. Então, esse caminho que você falou é correto. Agora, Meire, a gente sente a imaturidade no nosso corpo físico. Sim. Muitas vezes, numa situação até boba, que alguém discorda de você ou responde de forma ríspida, Sim. o coração acelera, Isso. o sangue vem no rosto Isso. e dá vontade da gente falar. Isso sempre E vai aí, acontecer. o que é que a gente faz? Então, isso que você falou é fantástico, Cláudia. Olha, a emoção, ela é biológica. Essas reações, elas vão acontecer com todo ser humano, porque nós somos humanos. Então, a raiva vai vir, o coração vai bater forte, as pessoas vão falar coisas assim que você não vai conseguir digerir aquilo que a pessoa está falando, vai ser difícil de você ouvir aquilo, vai acontecer. Agora, a questão da maturidade é justamente você rapidamente conseguir entender, ler essa emoção, fala, caramba, estou me sentindo atacada, porque quando você sente raiva, é quando você sente o seu espaço emocional sendo atacado. Então, quando alguém fala uma coisa que está difícil de você digerir, é porque está atacando a sua crença. Então, o que está vindo é uma defesa da tua autoestima. Então, por isso que muitas pessoas ficam intolerantes e brigam, às vezes até na família, por conta de política, por conta de coisas desse tipo, porque às vezes a pessoa, ela mistura a emoção com a ideia. São âmbitos que às vezes precisam ficar mais distantes. E quando eu pego uma ideologia e trago para o meu emocional, eu desci o nível aqui, ó, das ideias, misturei com o meu fígado, que é a minha raiva, ataco a outra pessoa que pensa diferente de mim, mas é porque eu acabei misturando âmbitos que deveriam ficar aqui no nível das ideias, e eu deveria discutir ideias e não pessoas. Quando eu desci no nível de pessoal, o ataque à minha ideia, eu vou achar que é um ataque pessoal. Aí eu já me misturei na ideia, aí vai dar problema. Então, a racionalidade, ela vai puxar de nós esse esforço, que é eu não me deixar envolver com as emoções e fazer esse pensamento. Porque eu estou nervosa, aonde ela me atacou na minha autoestima ou me atacou nas ideias. Então, essa reflexão que a gente deveria tirar pelo menos uns 15 minutos para a gente exercitar esse tipo de coisa. Mas às vezes não dá tempo, né? Porque às vezes, eu não sei vocês, mas eu tenho, quando eu fico assim, nervosa, né? Não, parece que o rosto cresce. Isso, o rosto cresce. Né? Ela faz isso. Então, mas percebe que isso é uma coisa gradual, é uma habilidade gradual. A gente vai ter que ir desenvolvendo e sempre pensando. Então, assim, vai acontecer isso, a gente respira
mas por que eu tô assim? Por que eu fiquei assim? Por que isso Respirar tirou... é um bom caminho, então. Por que me tirou do sério? Pra quê? Pra na próxima vez, que a vida vai te testar, na próxima vez que acontecer, você ter um pouco mais de discernimento. Então, aos poucos, a gente vai desenvolvendo isso, mas percebe que tem que ter consciência, né? Perfeito. Ó, temos perguntas, eu vou passar aqui para você que responder. bom. A Juliana Vamos de lá. Pompeia, da Pompeia, São Paulo, pergunta: por que a gente só amadurece depois de perder alguma coisa ou alguém? Podemos amadurecer sem que haja sofrimento? Dificilmente a gente consegue sem sofrimento, infelizmente, viu? Por conta disso que eu falei. Raramente a gente consegue ter um tempo para refletir sobre a vida. Como não é hábito nosso, muitas vezes a gente acaba aprendendo da pior forma. Então, nunca é pelo caminho ideal, muitas vezes. É quando a gente realmente perde alguém que a gente para pensar, puxa, aquela pessoa era importante, poxa, eu errei ali. Às vezes é pelo sofrimento mesmo que a gente aprende, infelizmente. Obrigada, Juliana. Próxima pergunta, vamos lá, da Larissa de Taubaté. Por que é tão difícil para o homem amadurecer os seus sentimentos? Tenho 2 filhos e noto Amei, isso. Larissa, essa pergunta. Você sabe que, olha, as mulheres, elas amadurecem emocionalmente justamente porque o contato da mulher com o emocional é muito mais fácil do que os homens, é da natureza da mulher. Ela é mais amorosa, a mulher ensina o homem a inteligência emocional. O que a mulher ensina? Ela ensina esse homem a ser mais responsável. Então, quando a mulher casa e ela traz esse homem para dentro da casa, vamos dizer assim, né? E ensina esse homem a ser mais responsável, ela ensina esse homem a ser fiel, porque não é da natureza do homem. O homem, ele está muito mais voltado para a vida, entende? E a própria natureza animal, se a gente for ver os animais, eles são assim. Agora, a mulher, como ela tem a responsabilidade da gestação, do cuidado, de trabalhar o lar, ela vai evoluindo o homem na parte feminina da alma, porque nós temos 2 lados. A alma, ela tem um lado masculino e feminino. O homem, pela natureza masculina biológica, ele já tem um lado masculino mais desenvolvido, que é o lado arrojado e tudo mais. Mas falta o feminino. E a mulher justamente ensina esse homem a ser mais amoroso, mais acolhedor e tudo mais. E o homem ensina a mulher a ser mais arrojada, ela a ser mais objetiva. Nada é por ela ganhar o acaso, dinheiro né? dela. Isso, entendeu? Muito bem. Meire, o papo tá maravilhoso. Você sabe que tudo que é bom dura pouco, né? Ai, então, sim. temos mais perguntas. A produção vai passar todas para você. Que E você bom. volta rápido pra gente Com continuar certeza, aprendendo, por tá bom? favor. Muito obrigada. Meire Caminha tá aí, gente, no Insta, no Face, no YouTube. O site é meirecaminha.com. Essa mulher maravilhosa tem vários cursos. Já fiz o curso dela e eu posso falar que é um show, tá? Cola nela que você vai amadurecer sem muito sofrimento. Obrigada. Ai, Cláudia, agradeço imenso. Muito obrigada. E muito até a sucesso. próxima. Volte sempre, tá Sempre. bom? Muito obrigada.